Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, espectadores do Papo de Quinta, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um episódio e olha só, gente, chegou o final do ano, hein? Daqui a pouquinho, o término da temporada 2024 do Papo de Quinta. Mas daqui a pouco, esperem que ainda tem alguma coisa por vir. E hoje nós estamos com a Mabel Mendes, conhecida como a Tia Bel. E a Tia Bel veio falar para nós sobre um universo maravilhoso, o universo lúdico. Ela é pedagoga, contadora de histórias, autora de livros infantis. Bem-vinda, Bel. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceito o convite do Portal Guariba Acontece em participar do Papo de Quinta. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Você, pedagoga, o que te fez tomar esse caminho pela contação de histórias, por esse universo mais lúdico? Então, eu sempre gostei muito de contação de histórias e eu aprendi a amar a contação de histórias, na verdade, lá na faculdade, né? Eu tinha uma professora que ela incentivava muito a gente nessa parte de ludicidade, musicalização. Então, eu sempre gostei muito dessa parte, assim, e eu resolvi me especializar mais nessa área mesmo. E quando você decidiu que essa realmente seria a sua profissão? Na verdade, eu sempre quis montar esse projeto. Eu tinha algumas amigas na faculdade, eu conversava muito com elas sobre isso. E tinha uma em específica que eu falava e tinha muita vontade de montar esse projeto com ela. Só que ela não tinha coragem, falava que não tinha recurso. Aí eu falava assim, uma hora vai dar certo. Teve um momento em que eu vi que eu precisava sair de dentro da sala de aula, porque eu achava que me limitava muito aquele espaço, né? Eu precisava fazer algo além daquilo. Então foi a partir daí que eu percebi que realmente era uma área que eu ia me adaptar e que eu ia gostar. E hoje você desenvolve, dentre outras atividades, como eu comentei aqui na introdução, que você é autora de livros infantis também, mas a contação de histórias você desenvolve em quais ambientes? A gente vai nas feiras literárias, nas escolas públicas, particulares, aniversários, todos os lugares que tem o público infantil, de preferência, né? Porque os adultos também gostam, né? Mas é voltado para o público infantil. Essa questão de aniversários é muito legal. Por quê, né, Bel? Sim. O que acontece? Une ali a diversão ao despertar pelo interesse, a leitura, a ter conhecimento nesse universo de histórias infantis, que querendo ou não, hoje, né, gente, caiu meio que no descaso. Antes era muito comum os pais contarem histórias para os filhos para dormir. Infelizmente, hoje já não acontece mais isso, né? Então, o meu trabalho ele é mais voltado para isso mesmo, para estimular, né, a literatura, para que as crianças conheçam esse universo das histórias, dos livros, aproximar eles dos livros. Só que a gente ainda encontra uma resistência muito grande, principalmente agora com a questão da internet. As crianças gostam muito de ficar no celular. Então, é um trabalho bem difícil, mas que a gente tem tentado fazer assim da melhor forma possível. Eu gosto de acompanhar algumas mães, principalmente pelo Instagram, e eu acho muito bacana quando a criança começa a interagir, ainda bebezinho, já dá aqueles livrinhos de banheira, livrinhos onde só tem ilustrações. Desde bebezinho já vai desenvolvendo esse gosto pelas historinhas, porque infelizmente nós temos crianças hoje que não conhecem historinhas básicas, como o Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Sim, tem criança que realmente não tem acesso por conta do estímulo dentro de casa, né? É o que eu sempre falo, a criança, ela é fruto do ambiente em que ela vive.
Então, se você tem um filho e o seu filho vê você lendo, você contando histórias para ele vai ter interesse pelos livros, né? Isso aí é um fato. Então, as crianças, muitas vezes, elas não têm esse estímulo dentro de casa, o que é uma grande pena, né? Você trouxe alguns acessórios, porque pelo que eu percebi, você, como uma ótima profissional, você não chega simplesmente no lugar e conta a história. Você torna o ambiente lúdico através de alguns acessórios, de alguns brinquedos. O que nós temos aqui, por exemplo? Então, a gente trabalha com a musicalização infantil, que eu faço a parte de musicalização junto com o Flávio, que é o meu esposo, né? Que a gente está junto nesse projeto já fazem 7 anos já. E a gente sempre chega fazendo a musicalização infantil, interagindo com as crianças. Essa aqui é uma cobrinha de EVA que a gente usa bastante, as crianças adoram, porque a gente canta aquela música: a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Então elas adoram interagir, elas brincam com a cobrinha. Tem aqui também a luva, né? Que pode pegar ela para você mostrar para o pessoal como que ela é bonita. É bem bonita. Tem a luva do Seu Lobato, que a gente usa também bastante. As crianças interagem muito. Essa daqui é mais para as crianças menores, né? Para os bebezinhos, no caso. Aí esse aqui solta e a gente pode cantar a música do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio, ia, e contar a história também. Então, assim, são vários recursos que a gente usa para aproximar as crianças desse universo. Aqui são os dadinhos que a gente usa para contar a história. Isso aqui também pode ser usado na sala de aula, onde você vai jogar o dadinho, por exemplo, aqui tem uma bola. Aí você pode criar uma história a partir desse objeto. Então, assim, você estimula a criatividade da criança. Também uma dica para os professores aí que estão na sala de aula. Uma ótima dica. E esse daqui eu estou curiosa para saber a finalidade. Esse recurso é um recurso que eu montei, na verdade, porque assim, a contação de histórias, a gente pode usar recursos já prontos, como essa luva, esse material aqui. E a gente pode também fazer, no caso da cobrinha eu que fiz, tem vários outros recursos que eu que faço. Esse aqui é um deles, que a gente usa para contar a história do José e o peixe. E olha para você ver, um recurso simples. Extremamente simples. Canudo e barbante. E isso aqui mostra que a gente pode fazer contação de histórias, trabalhar com as crianças de forma lúdica, sem ter recursos muito caros, sabe? Que a gente pode fazer em casa com eles. E aí, ó, vira uma estrela. E esse tipo de recurso... Eu conto a história e mostro vários elementos aqui. Aqui eu vou te mostrar só a estrela, mas a história ela é bem, bem legal. E esse tipo de recurso, né, que nesse caso é exclusivo, é criação sua, sim. Ele, de certa forma, acaba sendo improvisado por exigir um material mínimo, mas que é fundamental para a compreensão do conteúdo da história, né? Fundamental. Sem o recurso, a história não se torna tão lúdica como deveria ser. Então, através do recurso, a criança ela viaja nesse universo. O José e o peixe, ele estava lá no barquinho, né? E aí você mostra para a criança e aí ela vai viajando aí no universo das histórias. E assim ela vai desenvolvendo essa habilidade da imaginação que nós adultos, ao lermos, temos. Nós vamos lendo e visualizando. A criança, como ela ainda não tem essa percepção vai sendo desenvolvida. E em que fase da sua carreira surgiu a ideia, o desejo de começar a ser autora de histórias infantis? Então, a questão dos livros era uma coisa que eu não tinha assim, muito em mente, não, para ser bem sincera. Só que eu sempre gostei de escrever bastante. Eu escrevia e deixava lá guardado. Aí um dia tive uma amiga que falou: você não quer publicar suas histórias? Falei, eu até gostaria, mas é muito gasto, enfim, eu achava aquilo muito, muito distante, né? E eu achava, assim, que eu não sabia fazer aquilo ainda, que eu precisava me preparar mais. E aí eu mostrei pra ela esse livro aqui, A Bailarina que Não Sabia Dançar,
que eu escrevi em homenagem à minha filha, a Alice. Inclusive, pessoal, vocês vão ficar com as imagens dos livros, tá? Aí na tela, dessas obras infantis da Mabel Mendes. E aí eu escrevi esse daqui, foi o meu primeiro livro. E assim, as crianças gostaram bastante, eu tive um retorno muito bom desse livro. Ele tem a música também que o Flávio que compôs. Todos os meus livros têm a música também que ele que fez, né? Dos 3 livros. E aí a gente tem aqui o QR Code que leva lá para o nosso canal para ver o clipe da música. É bem legal. Os meus livros são bem didáticos e tem também atividades, não é só a história, entendeu? Bem completo, né? E é muito bacana essa percepção de ter o QR Code, de conduzir para o canal, porque como você mesmo disse e todo mundo sabe, a geração atual é uma geração de internet. Sim. Então, para nós estimularmos a leitura, nós temos que agregar, né, o livro físico ao ambiente virtual, ao ambiente lúdico, porque senão despertar esse interesse acaba sendo algo meio que impossível. E nós temos aqui mais uma personagem que você trouxe, né? Sim. Quem é essa bonequinha? Essa aqui é a Cora, que eu uso ela para contar uma história que se chama O Cabelo de Cora, que é uma menina que tinha muito medo do jeito que ela usava o cabelo e ela era muito criticada na escola pelas amigas. Então, O Cabelo de Cora, ele conta a história de uma menina que sofria bullying na escola e depois de um certo momento ela aprendeu que o cabelo dela é bonito de qualquer jeito e eu uso essa boneca aqui para contar essa história. Então, as crianças gostam muito também. E olha só, né, como nada é planejado, mas que o Papo de Quinta acaba um episódio complementando o outro. Na semana retrasada nós tivemos um episódio justamente falando a respeito de bullying, do combate ao bullying, e essa forma é uma das formas de combate, de conscientização. Sim, a gente entra nas escolas também com esse intuito de ensinar para as crianças o que elas podem fazer, como elas podem respeitar o amigo, a família, as pessoas, né, de modo geral. Então, todas as histórias que eu levo, geralmente elas têm um fundo de ensinamento. Eu não gosto de levar história que a criança não vai aprender nada, sempre tem alguma coisa para que elas aprendam, assim como nos livros, né? Esse livro aqui eu escrevi em homenagem à minha avó, que faleceu há 4 anos atrás. E esse aqui é o novo, A Janela da Felicidade. Então, o da avó é este, a estrelinha Lili, né? E este aqui, A Janela da Felicidade. Esse eu lancei esse ano. E quem desejar adquirir algum dos seus livros, entre em contato, adquire de que forma? Todos os meus livros, eles estão disponíveis lá na Amazon, no Kindle, na versão física também, então vocês podem comprar e também através das nossas redes sociais, @Mundo da Tia Bel. Nós vamos deixar as redes sociais, né, aí no rodapé, assim como o seu WhatsApp também. Porque às vezes a pessoa quer entrar em contato com você, às vezes a pessoa está nos assistindo e acabou de ter a ideia, ao te conhecer, de te contratar para festas, para algum evento, né, infantil. E uma curiosidade, suponhamos que eu seja uma contratante. Eu faço uma análise, eu estou na escola e a minha turma tem tal dificuldade, tal desafio. Se eu passo essa questão para você, você leva o conteúdo específico para trabalhar aquele assunto? Sim, todas as apresentações que a gente faz, a gente pergunta para o contratante, o que você gostaria? Quantas crianças vão estar no evento? Você tem uma história específica que você quer que seja trabalhado, repertório de música, tudo isso a gente conversa com o contratante e ele escolhe, se ele quiser que eu monte uma história sobre bullying, por exemplo. Eu monto também, escrevo se quiser, se não quiser. No meu canal também tem muitas histórias lá no YouTube que a pessoa pode escolher, serve também como um catálogo ali. E a gente geralmente faz assim esse trabalho. As historinhas tradicionais que eu havia dito, você também apresenta. Sim.
eu gostaria que no aniversário do meu filho fosse trabalhado a historinha dos 3 porquinhos. Você traz também. Sim, a gente faz também. Às vezes algumas adaptações, como a gente tem uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho que se chama Vermelho de Dadó, que é a história da Chapeuzinho Vermelho, só que é uma história cantada, a gente faz com violão, então assim, é bem diferente. Mas, resumidamente, conta a história da Chapeuzinho Vermelho, só que com uma adaptação diferente. A gente costuma levar muita história intercalando com música também. É uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. E as crianças, elas amam quando tem música, quando tem musicalização, quando tem brincadeiras cantadas, que é outra coisa que eu trabalho bastante. E a gente trabalha dessa forma. Porque, na realidade, a contação de histórias, aliada com a musicalidade, com os acessórios, é o combo perfeito para atingir o objetivo, né? Sim, é o combo perfeito para atingir o objetivo. Você tem uma filha? Tenho 2. 2. Quais as idades delas? Uma tem 18 anos e a outra tem 9. Tá, então vamos na de 9, no universo infantil, né? Você, de certa forma, vive com ela um laboratório diário para saber quais são os anseios das crianças. É claro que no caso da sua filha, ela tem um exemplo dentro de casa que a faz mergulhar nesse universo. Mas você explora bastante ela nesse sentido de querer entender o que a geração de hoje em dia espera? Aquilo que a gente falou lá atrás. Ela me vê muito lendo, trabalhando com essas questões, como você está falando. Ela vive esse universo, né? Então é uma coisa que para ela é muito natural. Ela gosta de ler, ela tem os livros, ela gosta de ir na livraria, né? Comprar livros, ela gosta, é uma coisa que ela gosta. Então, assim, é por isso que eu falo que as crianças, elas precisam ter esse estímulo, né? De alguma maneira. Eu sei que às vezes os pais não têm tempo de contar histórias, mas um dia leva numa biblioteca, né, para a criança conhecer, se aproximar. Nas bibliotecas, em Ribeirão Preto, inclusive, tem uma biblioteca fantástica que tem atividades para as crianças, tem contação de histórias, então isso vai aproximando a criança, né, desse universo. E no caso da minha filha, eu acho que ela já está tão, assim, tão aproximada de tudo isso que para ela é muito natural. Eu vou para os eventos, ela vai comigo desde muito pequenininha, acho que ela tinha uns 3 anos. Então, assim, para ela é natural. Bel, para terminarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você se dirigisse aos pais, aos responsáveis, que têm crianças, que convivem com crianças, que gostaria de estimulá-los a partir desse episódio, nesse mundo, né, nesse universo da leitura infantil, e que não sabe como, principalmente no que se diz respeito a presentes. Às vezes os pais acham que dar um livro é chato, que dar um acessório como essa luva é chato. Como você orienta a condução desse material dentro do lar dessas famílias? Bom, primeiro eu acho que essa aproximação tem que ocorrer de forma leve, né? Nós inclusive fazemos parte do Instituto do Livro de Ribeirão Preto, já vão fazer aí 4 anos, e através do Instituto a gente leva as histórias para as ruas, para as praças, para locais abertos, onde as pessoas que não têm esse acesso podem ter esse acesso. Então é um trabalho muito bacana que a Prefeitura de Ribeirão Preto está fazendo, a gente faz parte já tem alguns anos, que pode aproximar essas crianças que não têm acesso a esse universo. E aí, através disso, estimular a questão do livro. Por que não dar um presente de Dia das Crianças? Por que não dar um livro? Por que não dar de Natal um livro para aproximar essa criança? Então, assim, realmente tem que ter um estímulo desses pais e uma certa consciência também, né, de que isso vai melhorar de alguma forma o crescimento, o desenvolvimento deles. Bel, eu gostaria agora de finalizar esse episódio
e que você contasse uma breve historinha, uma historinha bem rapidinha então, para as crianças que junto com os papais estão assistindo o Papo de Quinta. Eu não tinha me preparado para isso. Nem eu, a ideia veio agora. Aqui é assim. Então eu vou usar esse daqui, que é uma história bem curtinha, acho que vai ficar bem legal aqui para vocês. Era uma vez um senhor que se chamava José. José adorava pescar. Ele pescava no seu barquinho, para lá e para cá. Mas vocês sabem que para ser pescador é preciso ter paciência. E José ficava horas e horas esperando pegar um peixe no seu barco. Quando de repente José pegou um baita de um peixão. Ele ficou tão feliz porque faziam tantos dias que ele não conseguia pegar um peixinho sequer. José ficou tão contente porque ele conseguiu pegar aquele peixe. Ele resolveu então voltar para sua casa. Estava feliz e muito contente. Enquanto voltava, ele ia admirando o céu que estava todo estrelado. José ia olhando para o céu e agradecendo por ter ganhado um presente tão especial e que em sua casa alimento nunca mais ia faltar. Que lindo! Maravilhoso! Parabéns pela criatividade, por ter desenvolvido esse acessório que realmente, quando a gente olha, a gente fala, nossa, para que serve? Olha só para que serve, muda todo o cenário, né? E até os adultos, eu, o Bruno, a gente para prestar atenção, não é uma coisa de criança, o lúdico nos remete à felicidade. Quando a gente faz o trabalho de contação de histórias nas ruas, eu costumo sempre usar isso daqui. E eu conto algumas histórias com isso daqui. Por quê? Às vezes a pessoa está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e você chega com uma história, você alegra o dia daquela pessoa. Muda completamente, algo inesperado e muito bonito. E fica a dica então também. Para os outros municípios, como você mencionou Ribeirão Preto, que tem esse trabalho, né, de contação de histórias nas ruas, olha que maravilha, que sirva de inspiração para os outros municípios, para pessoas que gostam dessa área, assim como a Mabel, e façam as pessoas felizes. Afinal de contas, você merece ser feliz. E eu vou dar um tchau diferente aqui para vocês hoje. Olha o que tá aqui na minha mão, ó. Tchau, deixa um tchau pro pessoal, Mabel. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.